Bom dia, nono ano, como vocês estão? Aqui é a professora Gabriela de História e nós iremos fazer uma revisão rápida para o nosso teste, que inicia com o conteúdo de Grande Depressão, que está na página 43, e finaliza com o conteúdo de regimes totalitários na página 74, tá? Primeira coisa, Grande Depressão, contexto de Primeira Guerra Mundial. Ao final da Primeira Guerra Mundial, nós sabemos que o último país que entrou foi os Estados Unidos e foi um país decisivo para a perda ou para o ganho da Primeira Guerra Mundial, tá? Quando os Estados Unidos entram na Primeira Guerra Mundial, ele faz com que países da França, da Inglaterra ganhem a Primeira Guerra Mundial e que a Alemanha saia derrotada, tá? Quando os países finalizam a guerra, todos os países, os vencedores e os perdedores, exceto os Estados Unidos, que foram os que entraram por último, tá? Eles saem destruídos. O país, gente, passou por 4 anos de guerra e sai destruído, tá? Com a economia abalada, com a população passando fome, com desemprego, com as cidades destruídas por conta dos bombardeamentos, né? E aí, então, todos os países, assim que termina a Primeira Guerra Mundial, países que venceram e países que perderam, eles precisam recorrer aos Estados Unidos. É nesse momento, onde a Europa está toda acabada e destruída por conta da Primeira Guerra Mundial, que os Estados Unidos se tornam a primeira potência mundial econômica do mundo, tá? Porque ele não está destruído da guerra. Antes da Primeira Guerra Mundial, o continente que era potência econômica era a Europa. Depois da Primeira Guerra Mundial, já que ela está toda destruída, quem passa a ser essa potência econômica são os Estados Unidos, tá? E aí, então, esses países precisam recorrer aos Estados Unidos para poder pegar empréstimo, para poder comprar alimentos, para poder comprar roupas. E aí, com tudo isso, os Estados Unidos vai cada vez ficando mais rico, tá? Gente, os Estados Unidos passa a produzir muito. Imagina só, você tem um país produzindo para um continente. É muita coisa. Então, ele precisa começar a produzir mais armários, roupas, alimentações e estocar, porque assim que a demanda da Europa começar a pedir, eles só vão mandando os produtos, os alimentos, enfim. Só que aí, gente, a Europa ela vai se restabelecendo e se reestruturando. E com isso, ela para de comprar roupas, móveis, alimentos dos Estados Unidos. E os Estados Unidos estão com os galpões cheios de abastecimento. Estados Unidos começa a enfrentar uma crise econômica enorme, tá? E aí, o que ele pode fazer? Já que a Europa não está mais comprando dele, os comerciantes começam a ficar desesperados, os comerciantes começam a perder dinheiro. O governo estadunidense começa a interferir na economia e compra todos os objetos, alimentos, móveis que a América do Norte produziu para a Europa. Com isso, os empresários não ficam tanto assim no prejuízo. Outro ponto também que os Estados Unidos fez para essa Grande Depressão acabar é empréstimos altos e sem juros para os comerciantes, para que eles pudessem, então, reabrir os seus negócios, para que eles pudessem, então, ter uma nova oportunidade de negócio, tá? Só que nós iremos agora para a Europa, nesse sentido. Sobre a crise de 29, tá tudo bem. A crise de 29, então, é o seguinte. A Grande Depressão é o seguinte, quando a Europa para de comprar alimentos, roupas, móveis lá dos Estados Unidos e os Estados Unidos têm um grande estoque. Imagina só que você tem uma fábrica, tá bom? E você começou a a produzir vários móveis, tá? Então você tem um estoque enorme de móveis. Só que aí na sua cidade abriu diversas lojas de móveis e ninguém mais compra de você. Então você vai ter um produto estocado, estragando, gerando para você uma grande dívida, né? Foi mais ou menos isso. Então, para os Estados Unidos acabar com essa grande dívida dos comerciantes que produziram coisas para a Europa e não conseguiram vender mais para a Europa, o governo estadunidense compra esses produtos para que eles não fiquem no prejuízo, tá? Agora nós iremos para a Europa sobre os regimes totalitários. O que é um regime totalitário? Um regime totalitário é aquele regime que só tem um governante, é um governo central, não pode ter oposição, tá? Ninguém pode se opor àquele governo, você não pode expor seu pensamento naquele governo, só tem um líder, só tem uma única frente
As pessoas têm que amar aquele líder, elas têm que ser ultranacionalistas, ou seja, sabe quando o brasileiro tem Copa? Que o brasileiro fica louco, pinta as ruas? É daquele jeito, só que tem que ser todos os dias. E nós temos dois exemplos de regimes totalitários, o fascismo e o nazismo. O fascismo está na Itália e o nazismo está na Alemanha. Mas como é que surgiu os regimes totalitários? Olha só. Lembra que eu falei para vocês que a Europa estava destruída e começou a comprar coisas dos Estados Unidos? Só que a Europa ela vai se reerguendo, né? Só que mesmo se reerguendo, os trabalhadores, a massa daquele país, ela ainda sofre com fome, com miséria, com desemprego. E, gente, pessoas que passam fome, miséria e desemprego, elas geralmente abraçam a causa política da esquerda, tá? Nós temos a esquerda e a direita. A esquerda, ela defende os trabalhadores, defende a igualdade de condições, melhores salários, descanso. E a direita, ela defende os patrões, a elite, defende que esses trabalhadores têm que trabalhar mais, ganhar pouco para que o patrão possa receber mais, tá? Então, nós temos dois lados aqui. Quando você tem uma população que passa fome, miséria, desemprego, geralmente ela escolhe o lado da esquerda, porque é o lado dos trabalhadores, tá? Não o lado dos patrões. E, gente, tanto na Itália como na Alemanha, os trabalhadores foram em massa envolvidos pela questão da esquerda, pela questão comunista. E os partidos de direita, a elite da Itália e da Alemanha, a burguesia da Itália e da Alemanha ficaram com medo, pensando o seguinte: se o nosso país se tornar de esquerda e comunista, nós estamos no salvo. Por quê? Nós que somos da elite, nós que somos burguesia, precisamos desses trabalhadores ganhando pouco e também concordando com tudo que a gente fala, porque senão a gente vai perder trabalhador, consequentemente nossas empresas vão fechar e já era, tá? O que eles fazem então? Os trabalhadores estão todos aqui na esquerda, apoiando a esquerda, e a direita faz o quê? Ao invés da direita fazer discursos para motivar esses trabalhadores a irem para cá, não. A direita arma um governo totalitário, um golpe, tanto na Itália como na Alemanha, tanto no fascismo como no nazismo. Eles armam um governo totalitário de ultradireita, onde as pessoas não podem contestar, não podem pensar contra, as pessoas têm que amar aquele líder e têm que respeitar aquele líder. E não pode ter comunismo. Aqueles que são comunistas na Alemanha e na Itália, eles vão morrer, tá? Com isso, os trabalhadores que estavam aqui, eles são obrigados a concordarem com a elite, com a burguesia da extrema direita, tá? Eles não têm escolha, eles são obrigados. Ou eles concordam e apoiam, ou eles morrem, tá? Então, nós temos isso no fascismo e no nazismo, na Itália e na Alemanha. Partidos totalitários que se instauraram com medo do país se tornar comunista, beleza? Olha só, na Itália nós temos o Hitler, né? Que é um cara que trabalhou na Primeira Guerra Mundial, achou que a Primeira Guerra Mundial foi perdeu, a Alemanha perdeu por conta de pessoas como judeus, negros, gays, deficientes. Segundo Hitler, essas pessoas só atrapalharam na guerra. Para o Hitler, a Primeira Guerra Mundial não foi perdida porque eles atacaram os Estados Unidos, não. Para o Hitler, eles perderam porque tinha em seu exército judeus, negros, gays e deficientes, tá? Então, Hitler, quando acaba a Primeira Guerra Mundial, ele começa a fazer discursos para a população, para envolver a população, para que a população pudesse apoiá-lo, para que a população pudesse entender que o que ele queria fazer no futuro para uma Segunda Guerra Mundial era porque a Alemanha precisava. Ele falava para a população que, pelo fato da Alemanha ter perdido a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava sendo humilhada e massacrada porque ela teve que pagar impostos, né? Perdeu território e tudo mais. E a população alemã, ela vai comprando esse discurso, tá? Tanto que a população alemã utilizava até uns símbolozinhos do nazismo, assim. Ela vai apoiando esse discurso. Então, o Hitler tem, para a Segunda Guerra Mundial, apoio total dos alemãos, tá? Outra coisa interessante. O Hitler tinha um discurso de ódio, tinha um discurso a respeito da raça ariana. O que é uma raça ariana? É uma raça superior, onde todos são descendentes de alemães, tá? Ou seja, se você é miscigenado, se no seu sangue tem alemão e inglês, alemão e francês, etc., você já não servia para ser da raça ariana, portanto, você mereceria morrer.
Ele acreditava o seguinte, que a raça ariana era uma raça superior e que no mundo inteiro só deveria existir a raça ariana para que os seres humanos fossem mais evoluídos. Então, ele começa a perseguir todos aqueles que não são da raça ariana, ou seja, aqueles que não são alemães desde a sua linhagem familiar desde o início, tá? Então, se a pessoa tivesse alguma miscigenação no seu sangue, ela já não pertencia à raça ariana. Então, ele começou a perseguir primeiro os judeus, tá? Primeiro os judeus, depois os negros, depois os gays, depois os deficientes, depois os miscigenados. Começou a perseguir essa galera toda. E a população alemã, ariana, de sangue puro, alemã desde o início, começou a ajudar o governo alemão. Como assim? Começou a entregar para o governo alemão aonde as pessoas que eram judaicas, negras, gays, deficientes, miscigenados, onde eles moravam, onde eles se escondiam. E essas pessoas eram levadas para locais chamados de campos de concentração, tá? E nesse campo de concentração, galera, as pessoas eram torturadas até a morte, tá? Algumas eram torturas leves, mini torturas todos os dias, outras já eram torturadas no início. Eram capturados desde homens a crianças, idosos, pessoas que tinham uma vida muito boa, dentistas, médicos, não interessava para os alemães. Se eles não fossem da raça ariana, se eles não fossem alemães desde o início da sua linhagem, eles mereceriam morrer, tá? E a população alemã concordou com isso. Então, nós temos esses dois regimes totalitários, que são regimes que são totais, por isso o nome totalitários. São regimes que você tem um único líder, são regimes que você não pode ter oposição, ninguém pode pensar contra. São regimes que você tem que ser ultranacionalista, você tem que adorar o seu país, amar o seu país, acima de tudo, a ponto de você entregar quem não é do seu país para a morte. E quarto ponto é que eles são de ultradireita, tá? Ou seja, eles são além da elite, eles são a elite da elite, tá? Galera, o nosso conteúdo é esse sobre a revisão do nosso teste. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me procurar, tá? Obrigada e tchau.